Olá, boa tarde. Era para ter dado essa aula e tive alguns problemas, né, algumas avarias, né? Estou aqui com a delimitação, né? Estou com problema com a minha mão e espero que o que a gente for fazer hoje seja útil para nossa próxima avaliação. Bom, o que nós temos aqui no nosso programa? A situação de temperatura e troca de calor. Ou seja, não há sentido falar em troca de calor sem citar a questão de variação de temperatura e, logicamente, ao contrário também é verdadeiro. Bom, então vamos lá para a primeira situação aqui, onde há essa troca de calor. Nós temos aqui uma situação, eu tenho o ambiente, então, ambiente, e aqui o sistema, um elemento que fica dentro do ambiente. Quando a temperatura do sistema for maior do que a do ambiente, então a relação é sempre o sistema. O que está acontecendo com o sistema? Ele vai perder calor para o ambiente, porque a temperatura do sistema é maior do que o ambiente, então ele perde calor. Pelo fato de perder calor, a gente chama esse de calor aqui de menor que zero. Então o sistema perde energia em forma de calor para o sistema. Quando a temperatura dos dois é igual, a situação onde há equilíbrio, ou seja, não há troca ou transferência de calor de um sistema para o ambiente, nem do ambiente para o sistema. Então, Q é igual a zero. No caso onde a temperatura do sistema ela é menor do que o do ambiente, né? Então, no caso aqui, a temperatura do sistema menor do que a do ambiente, então o que acontece? O ambiente vai fornecer calor para o sistema, ou seja, o sistema recebe energia na forma de calor. E as unidades de energia? Aqui no Sistema Internacional, a gente usa a unidade como o Joule, né? Então, sempre usa-se o Joule quando estiver falando no sistema de energia. Mas, usualmente, a gente usa a unidade de caloria, que é definida como a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, ou seja, de 14,5 para 15,5. Existe o sistema das línguas inglesas, que a gente usa em ar-condicionado, ou seja, o número de BTUs. Esse BTU define como a quantidade de energia necessária para aumentar 1 libra de água de 63 Fahrenheit para 64 Fahrenheit, ou seja, em 1 grau Fahrenheit. E qual a relação entre essas energias? Uma caloria, que não é aquela mesma unidade que a gente usa no sistema de alimentação, né? Esse cal aqui tem 1000 vezes aquele valor, então ele é 3,968 vezes 10 a menos 3 BTU, onde esse cal também corresponde a 4,1868 Joule. Então, quando a gente vai fazer cálculo, geralmente a gente usa o Joule para poder transformar em calorias ou vice-versa. A gente vai ver nos problemas que a gente for resolver. Vamos lá. Bom, como é feita a absorção de calor? Existe um termo aqui, uma relação entre calor e variação de temperatura, que é dada por essa expressão aqui, ó. Q igual a uma constante ΔT. Essa constante aqui, mais conhecida como capacidade térmica, usa um termo muito inapropriado, porque no dia a dia, quando a gente pensa em capacidade,
lembra de um balde, né? Alguma coisa assim que tem uma capacidade, por exemplo, um balde de 5 litros, que pode ser colocado 5 litros de água ou de qualquer outro líquido. E que não é verdade aqui para esse termo de capacidade térmica. Esse aqui é um termo de proporcionalidade, uma constante de proporcionalidade, né, entre calor e temperatura. A unidade de medida aqui do Czão, né, que é um C maiúsculo, é unidade de calor por unidade de temperatura, que é Joule por Kelvin. Poderia ser por grau Celsius, porque a variação de temperatura tanto faz em grau Celsius quanto em Kelvin, a variação é sempre a mesma, porque a escala de temperatura dos dois é iguais, né? Diferente se for em Fahrenheit. Aí não dá para usar essa constante de proporcionalidade que o problema vai te oferecer. Tem que observar esse detalhe. Bom, esse Czão ele está relacionado com a propriedade da substância. Então, esse calor específico, ou essa capacidade térmica, ela é igual ao calor específico, que é um Czinho, né, vezes a massa. Tá? Então, Czão, Czinho sobre a massa. Então, essa unidade do Czinho é igual a Czão sobre a massa. Se você for observar, olha só, o Czão era Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. Só que aparece massa aqui embaixo, então aparece quilogramas aqui. Que poderia ser cal por gramas Kelvin, ou se você tivesse uma massa molar, poderia Joule por mol Kelvin. Tem o calor chamado calor de transformação, né? Ou seja, nem sempre a substância ela passa por um processo de variação de temperatura. Ela pode passar por um processo onde está líquido e ir para o estado de vapor, ou de vapor para líquido, ou ela pode estar no estado sólido e ir para líquido, ou líquido para o sólido. Quando é esse processo de líquido para vapor, esse calor aqui é de vaporização. Observe que a expressão matemática não tem variação de temperatura. Por quê? Nesse processo a temperatura permanece constante. E aqui na fusão, onde você está no estado sólido, você vai fundir e vai passar para o estado líquido, ou do líquido para o estado sólido. Então você tem aqui uma tabela que mostra o valor do ponto de fusão, né, que é a temperatura em Kelvin, da água aqui 273, né, que é o 0 grau Celsius, e o calor de fusão aqui da água, você pode observar, 333 kJ por quilograma. E aí para a ebulição 373. 373 o quê? Aí vem a unidade, que é a temperatura em Kelvin. E o calor de vaporização da água, no caso aqui, 2.256, a unidade kJ por quilograma. Como que ocorre essa relação de calor e trabalho, né? Se você fornece calor, em algumas situações realiza esse trabalho. Então a relação é sempre aquela que a gente aprendeu lá na física 1. Trabalho é a força vezes o produto escalar entre a força e o deslocamento. Mas a força, ela lembra, pressão é força sobre a área. Então força, aqui que aparece na expressão, é pressão vezes a área. Então pressão vezes a área. E o que aparece aqui é a área da seção vezes o deslocamento. É como se você tivesse um cilindro. Aqui, ó, uma área A, e aqui um tamanho que ele ia deslocar. Seria o ds. Então, A vezes ds, que aparece aqui, é o meu volume.
Resolvendo a integral, fica a integral do trabalho, que dá o trabalho total. Então fica a integral de PDV, que é a variação do volume inicial ao volume final. Em algumas situações, eu preciso da função que relaciona a pressão e o volume. Então você tem aqui uma relação entre os dois elementos. Bom, o que você tem que observar primeiramente é que se o processo ele estiver aqui no sentido da variação do volume positivo, deixa eu colocar minha bateria aqui que meu notebook está pedindo socorro. Se a variação do volume estiver no sentido positivo, você tem um trabalho positivo. E a expressão matemática ela fornece isso para você. Tá? Aqui, ó, a expressão matemática está aqui. Deixa eu me localizar aqui. Aqui. Que vai do volume inicial até o volume final. Então sempre vai dar P, no caso aqui, volume final menos volume inicial. Então você tem o volume final e aqui o volume inicial. Por quê? Porque o sentido é do início ao fim nesse sentido. Significa que o ΔV vai ser positivo. Então essa área sobre a curva vai me dar um trabalho que é positivo. Se eu for do I ao A, do A até o F, observe que do A até o F, o volume não varia. Então, do A até o F, não temos trabalho realizado. O trabalho é só do I até o A, que vai me dar essa área aqui, ó. Ou seja, o volume final maior do que o volume inicial. Então, você tem um trabalho positivo. Agora, o sentido que você faz para ir do I até o F é importante. Olha só, se você vai do I até o F, passando por esse ponto aqui que eu vou chamar de B. E depois vindo para cá. Observe que a área sobre a curva, porque do I até o B, você tem o mesmo volume. Então não realiza trabalho. O trabalho vai ser do B até o F, que vai dar esse trabalho positivo. Bom, mas e o que acontece se o sentido for invertido? Né? Ó, nessa última figura, aqui, foi do F para o I. Ó, começa nesse volume e vai para esse volume aqui, que é o volume, ó, vai do volume F para o volume I, no caso aqui, nesse sentido. Então o volume diminui, então o trabalho vai ser negativo. E a gente pode, nesse processo do I até o F, fazer os dois sentidos, ó, indo pelo caminho maior e indo pelo caminho menor. O trabalho vai ser essa região aqui, ou seja, você controlar a quantidade de trabalho realizado no seu processo. Ou nesse aqui, né, que é um processo cíclico. Você vai do I até o F e retorna com caminho semelhante aqui. O trabalho é essa região aqui, ó, porque a parte de cima, que tem um trabalho positivo, é maior do que essa aqui, que tem essa região aqui, ó. Todos os dois têm essa região, né? Mas o de baixo tem somente essa aqui, ó. Somente essa região. Enquanto o de cima tem essa região e essa de cima. Quando eu faço a diferença entre os dois, só me sobra isso aqui, ó. Que esse é um trabalho que é positivo, porque o de cima é maior que o de baixo. E a primeira da termodinâmica, ela diz o seguinte, que a energia interna do sistema, ela depende exclusivamente da razão entre o calor e o trabalho realizado. Então, a diferença entre os dois. Em qualquer outra situação, ó, nesse caso aqui, ela depende apenas dos dois estados, inicial e do final. Ou seja, não depende da forma como isso aconteceu. O que aconteceu? Agora, as outras relações, como por exemplo, somar o trabalho com o calor, somar o trabalho com o calor com 2 vezes o trabalho. Isso tudo vai depender da trajetória que o sistema fez. Ou seja, esse aqui não depende.
Não adianta você vai pegar o final, e o final, se tem essa relação entre o calor e menos o trabalho, independe do ciclo, como é que foi feito. Tá? E nesses processos? Nesses processos existem situações onde você pode realizar trabalho ou não realizar trabalho. Como, por exemplo, quer ver? Vou fazer um desenho aqui. Se você tiver um sistema assim, ó, e aqui eu coloco um êmbolo. Em cima desse êmbolo, aqui, pequenas esferas. Não forneço calor para o sistema, né? Mas eu sei que a variação da energia interna ela é igual ao calor menos o trabalho. Mas aí eu venho aqui e coloco esferas ou retiro esferas. Esse êmbolo aqui, o que ele pode fazer? Ele aqui tem um gás, esse gás pode se expandir, né, fazendo com que esse êmbolo suba, ou seja, aumentando o volume, ou diminuindo o volume. Então você tem um trabalho realizado. Então, trabalho pode ser maior que zero ou pode ser menor que zero. Se eu colocar esferas, o volume diminui, então o trabalho é menor que zero. Se eu retiro esferas, o volume aumenta, então o trabalho é maior que zero. Então eu tenho aqui essa relação. Mas eu não forneci calor, ou seja, calor é igual a zero. Esse é chamado de processo adiabático. Adiabático, né? Tá difícil de escrever aqui porque minha mão tá engessada, tá? Então, processo adiabático, ou seja, não forneço calor para o sistema e ele, mesmo assim ele realiza trabalho. Então, a energia interna do sistema vai ser menos o trabalho realizado. Se for no sentido A, a variação da energia interna vai ser negativa. Se for nessa situação aqui, onde ele vai diminuir o seu volume, então isso aqui vai dar menos, com menos dá mais. Tá? Então, esse é o meu primeiro processo. Ó. Processo adiabático, onde não há calor fornecido ao sistema. O calor é zero e ele realiza trabalho. Bom, a volume constante. Como seria volume constante? Seria aqui a mesma situação, só que o meu êmbolo aqui, ele tem um pino aqui, então ele fica fixo. Ou seja, não adianta eu colocar esferas ou retirar esferas, que esse êmbolo aqui ele não vai mudar de lugar. Então esse volume aqui não vai variar. Então, a volume constante, né, o trabalho é zero. Mas como é que ele poderia tentar subir? Fornecendo calor para o sistema. Então eu forneço calor para o sistema. Normalmente, se não tivesse fixo, ele iria aumentar o seu volume, né? Mas não está fixo, então o que vai acontecer? Ó, forneço calor para o sistema, eu sei que variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Mas é o volume constante, trabalho é zero, então a variação da energia interna é igual ao calor, a volume constante. Naquele processo que a gente chama de processo cíclico, que aparece na primeira figura, está aqui meu sistema, e ele sai dessa situação I, vai para a situação F e retorna para a posição I. Ó, I, aqui I e aqui F, né? Retorno. Então, ele vai,
e aqui ele retorna. Nessa situação, quando ele retorna para a mesma posição que ele está, a variação da energia interna, ela é zero. Como a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, aqui é zero, não é aqui, né? Está aparecendo aqui. Então aqui é zero. Ó. Como a variação da energia interna é zero, todo o calor fornecido aqui, ele é transformado em trabalho. Aqui, processo ciclo. Todo o calor é transformado em trabalho. Já numa expansão livre seria uma situação aqui. Ó. Aqui você tem um gás confinado. Aqui um pino, né? E do lado de cá você tem um balão, onde aqui tem vácuo. O que acontece quando retirar isso aqui, ó? Retirar. Então eu retiro esse pino. Ele vai passar todo esse gás aqui? Todo não. Ele vai passar uma quantidade que seria, se o volume for igual, ele vai redistribuir isso aqui, ó, de um lado para o outro, sem fornecimento de calor, sem realização do trabalho. Ou seja, nesse caso, a variação da energia interna é zero. Por quê? Porque não tem calor e não tem trabalho realizado. Então, nesse caso aqui, expansão livre, tanto calor quanto trabalho igual a zero, o que implica uma variação da energia interna igual a zero. Então, aqui tem algumas relações, né? Que são os processos. Adiabático, que a gente falou agora. Volume constante, está aqui. Ciclo fechado, está aqui. Expansão livre, que está aqui. Bom, mais um mecanismo de transferência de calor. Você tem 3 maneiras de transferir calor. Né? A primeira delas, por condução. Como se faz a condução? É pelo contato. Você tem um reservatório quente e aqui um mecanismo, alguma coisa que está entre o reservatório quente e o reservatório frio, que tem uma constante, que é uma constante que a gente chama de condutividade. Então, o fluxo de calor, ele passa daqui para cá e ele depende de quem? Da área de contato. Então, ó, o fluxo aqui tem que ser, a condutividade tem que ser igual ao fluxo vezes a área de contato. Então, quem é o fluxo? O fluxo é essa constante de condutividade vezes a variação de temperatura dividido pela distância que ele tem que percorrer. Ó. Esse fluxo tem que percorrer essa distância aqui. Bom, o que a gente pode analisar aqui? Se a temperatura do quente for próxima da temperatura desse aqui, que seria frio, significa que esse aqui não é um bom isolante térmico. Isolante térmico é quando as duas temperaturas são diferentes. Então, se esse aqui é quente e esse aqui passa a ser quente também, significa que esse material que está aqui não é um bom isolante térmico, ele é um bom condutor. Tá? Então, se a diferença de temperatura for pequena, esse K é grande. Tá? Então, está aqui a relação. K, temperatura quente, temperatura fria, dividido pelo comprimento. Que eu posso passar o K para cá, porque o L sobre K é a minha resistência térmica. Tá? Agora, se a temperatura quente for muito diferente da temperatura fria, significa que esse K é muito pequeno. Esse K é muito pequeno. Ou seja, você tem o quê? Um isolante térmico. Ó, se a temperatura aqui for muito diferente, significa que o calor daqui, o fluxo de calor não passa daqui para cá.
então eu tenho aqui um isolante térmico. Aqui tem uma tabelinha, né, que fala sobre essa constante de cada material, a substância e a sua constante aqui em watts por metro Kelvin. Tá? Então, várias substâncias aqui que tem essa tabela, que é uma tabelinha que você precisa lá para a nossa avaliação. Por quê? Porque você pode colocar mais de um material. Então, aqui tem uma relação, essa condução ela é igual, tanto passando pela placa 1 como pela placa 2, e depois de um pouquinho de álgebra, né, você chega nessa relação aqui, ó. Aqui embaixo, o somatório de L1 sobre K1, L2 sobre K2. O que leva em consideração é aquele que está quente e aquele que está frio, que é a diferença de temperatura entre os dois. A área continua a mesma, e aqui embaixo você tem que fazer o somatório dessas resistências térmicas, que é L1 sobre K1, L2 sobre K2. A convecção, a gente não tem nenhum cálculo aqui, mas a gente sabe que essa condução aqui, ela é um termo que depende muito do que faz essa condução, né? Ela tem uma relação direta com a velocidade, a densidade do meio e assim por diante. Ou seja, você pode ter um sistema onde tem a convecção e lá você tem um ventilador, ou seja, e nesse ventilador pode estar o ar, então vai depender dessa densidade. Então essa convecção vai depender desses fatores. E a transferência de calor por radiação. Bom, aí tem uma expressão matemática que fala sobre essa radiação, que é essa constante, sigma, que é chamada constante de Stefan-Boltzmann, a emissividade do meio, ou seja, em que meio que se encontra, cada meio tem um valor de emissividade, da área de contato, né? A área onde ele vai receber ou vai emitir, e a temperatura é a quarta. Só que toda substância, ao mesmo tempo que ela emite, né, ela absorve. Ela irradia, ela é irradiada e ela absorve. Então, você tem uma emissão dos dois lados. Você está próximo, por exemplo, de um material quente, mas você também está quente. Então, você está emitindo. E aí, a taxa líquida dessa troca de energia é sempre a que você absorve menos a que você irradia. Então, a única coisa que você tem que fazer é o sigma epsilon A é o mesmo. E aí, a temperatura do ambiente, que é o que você absorve, e a temperatura do que emitiu o calor. Mas sempre elevado à quarta potência, tá? E essa temperatura ela tem que estar em Kelvin, tá? Tá vendo? Kelvin a quarta. Sigma, epsilon 0, a T a quarta. Ok? Então, daqui a pouco eu posto os exercícios e vocês podem começar a treinar, que eu não vou fugir dos exercícios que são propostos. Tá ok? Provavelmente a próxima quarta e quinta eu não vá presencial, né? Ainda devo estar com a dificuldade ainda para escrever. E aí o nosso próximo encontro, que é a avaliação em cima dos exercícios que eu propus. Tá ok? Até a próxima.